Como ajudar essas pessoas que não têm condições de pagar caro por uma terapia de qualidade? Quais seriam as alternativas que nós poderíamos oferecer a eles? E agora, psicóloga? Socorro! Priscila, é frequente na prática clínica do consultório a gente necessitar de ajuda de um terapeuta. E muitas vezes a gente indica a necessidade de psicoterapia para os pacientes e os pacientes reclamam que não têm condições financeiras de arcar com um bom psicoterapeuta e que já tiveram experiências ruins, pois psicólogos de baixo valor ou gratuitos pela rede pública não tinham as técnicas adequadas e não compreendiam o que é a bipolaridade. Como ajudar essas pessoas que não têm condições de pagar caro por uma terapia de qualidade? Quais seriam as alternativas que nós poderíamos oferecer a eles? Bem, André, a gente sabe como é caro realmente fazer o tratamento, as medicações, pagar o psiquiatra, pagar a terapia, e realmente algumas pessoas elas vão ter que escolher, por exemplo, focar em pagar os medicamentos e o psiquiatra, digamos assim, já que a gente sabe que não é possível fazer o tratamento da bipolaridade sem as medicações por ser uma doença crônica. E aí é muito importante o paciente ter uma postura resolutiva, já que eu não posso fazer a terapia com um especialista em transtorno bipolar e realmente não é porque faz TCC que a pessoa às vezes vai saber realmente fazer o tratamento, não é porque está gratuito ali que realmente vai ajudar. Então, o que a gente recomenda para essa pessoa que realmente não tem condições? Eu acho que a primeira coisa é a gente buscar entender, por exemplo, se a terapia cognitivo-comportamental é a terapia que tem mais evidências de resultados para o tratamento, seria interessante essa pessoa buscar livros da TCC, por exemplo, que tem ali exercícios, técnicas que ele poderia buscar aprender, desenvolver sozinho. Então, por exemplo, tem um livro aqui, ó, que eu separei, Não Acredite em Tudo que Você Sente, que é um livro com exercícios, com uma grande referência que a gente tem da TCC, que poderia ser uma opção. Tem um outro livro também de uma grande referência, Vença a Depressão antes que ela vença você, que seria interessante a pessoa buscar ter conhecimento. Tem um outro também, A Mente Vencendo o Humor, que tem várias técnicas da TCC e que a pessoa poderia buscar aplicar no dia a dia dela, buscar compreender. Tem livros também, então, por exemplo, de história de pessoas com bipolaridade, como esse aqui da Bia, Bipolar Sim, Louca Só Quando Eu Quero, para você sair daquela distorção de que aquilo só acontece com você. Tem o Manual Educativo, que é um clássico, né? Aprendendo a viver com um transtorno bipolar, que você pode adquirir. Tem esse livro aqui também, que é excelente, Bons Pensamentos, Bons Sentimentos, com muitas técnicas da TCC. E aí eu sei que você já pode estar vendo esse vídeo assim, já para cada solução que eu estou buscando ali para te dar, você está falando, Pri, mas por exemplo, eu não tenho dinheiro para comprar os livros, mas você pode muitas vezes pegar o livro emprestado em bibliotecas, tentar ver se alguém tem o livro, se o próprio médico poderia disponibilizar o livro, se você, né, tiver ali o atendimento dele presencial, você pode, né, tentar realmente buscar trechos do livro na internet, comprar, né, em sites que tem livros usados, buscar esse recurso, juntar um dinheiro ao longo do mês para comprar o livro, é um investimento que vale a pena. Então, muitas vezes, a mente deprimida vê tudo como gasto, ou para cada solução encontra um novo problema, e aí é importante a gente ver as coisas como investimento, buscar fazer aos poucos. Pri, não consigo mais ler livro direito. Você não consegue, às vezes, pegar horas seguidas para ler esse livro, mas talvez se você aos pouquinhos e usando uma régua, tentando 10 minutinhos, 5 minutinhos de leitura, você vai tendo contato com um conteúdo que vai te ajudar a lidar com os sintomas, com os pensamentos e comportamentos que muitas vezes são enviesados com ele de uma forma um pouquinho mais funcional e que vai diminuir o seu sofrimento, porque é o que a gente fala na TCC, não é muitas vezes o que está acontecendo, mas como a gente está interpretando o que está acontecendo que faz com que uma situação possa se agravar. Aqui nas redes sociais, a gente tem uma turma muito boa de psicólogas especialistas em transtorno bipolar, eu e outros colegas, que estamos aqui diariamente fazendo psicoeducação, buscando ensinar algumas técnicas, fazendo live, posts, conteúdos, abrindo caixinha de pergunta, e muitas vezes eu percebo que as pessoas perdem a oportunidade de fazer as perguntas certas. Então fica às vezes muito fechado ali na questão de quando esse medicamento vai fazer efeito, eu não queria ter essa doença, ao invés
vez de aproveitar a oportunidade da nossa disponibilidade aqui para, por exemplo, perguntar o que eu faço na hora que acontecer tal sintoma, na hora que eu tiver uma agitação de pensamentos, na hora que eu tiver uma crise ali, ou não estiver conseguindo dormir, como é que eu busco fazer ali um comportamento e um pensamento mais assertivo? Então, muitas vezes eu vejo aqui nas redes sociais as pessoas não querendo ter os sintomas, não querendo lidar com aquilo e falando desse sofrimento, ao invés de muitas vezes perguntar para a gente, olha, como é que você faz no seu consultório quando um paciente está com essa situação, enquanto o medicamento não faz efeito? Então, o que eu estou querendo dizer? Aprendam a fazer boas perguntas, aprendam a realmente aproveitar tantos profissionais de qualidade que estão aqui. Uma outra coisa também que eu acho que vale a pena você pensar, se você não pode pagar a terapia, é nos grupos de apoio que a gente tem online. Então, por exemplo, a Abrapa tem, né, grupos de apoio online, de suporte online, que tem ali de pacientes, de familiares, esse sentimento também, né, que muitas vezes a depressão, ou você que não pode compartilhar com alguém o seu diagnóstico, entende que isso só acontece com você, quando você vai para grupos de portadores, né, acompanhados, monitorados por bons profissionais, você começa a ver, olha, isso não acontece só comigo, e começa a ter mais clareza da doença, dos sintomas. Então é muito importante buscar, né, realmente sair daquele processo de eu não queria ter isso, para diante disso o que eu posso fazer para ter uma redução de danos, para minimizar os sintomas, certo? Então, assim, eu acho que também prestar atenção no que você está buscando aqui nas redes sociais, as respostas que você está buscando e que você poderia estar tendo, é muito importante também. E analisa também até que ponto você não está não conseguindo perceber o valor da terapia, porque muitas vezes as pessoas ficam olhando muito o preço, mas não percebem o que aquilo ali pode significar para ela a longo prazo. Então, assim, não estou falando que é o seu caso, mas tem muitas pessoas que a gente vê gastando com roupas, equipamentos, viagens e falando, olha, não tenho dinheiro para terapia. Não tenho dinheiro para terapia, ou a terapia não é prioridade para mim? Eu acredito que eu tenho que esperar a medicação fazer efeito, que aí é a medicação que vai resolver tudo. Então, te coloco esse pensamento, até que ponto, se você não ir buscando manejar alguns gastos, você não consegue juntar um dinheiro para fazer 3, 6 meses que sejam ali de uma terapia mais especializada, mas que vai te dar ferramentas para você conseguir lidar com os sintomas, de conseguir lidar com essa frustração que existe mesmo do jogo de longo prazo do tratamento, que a melhora é progressiva, que muitas vezes inicialmente você vai ter a impressão que está piorando para depois começar a melhorar. Então, se a gente não coloca algo como prioridade, a gente nunca vai ter dinheiro mesmo, tá? Então, assim, existem os mais variados preços de terapias especializadas. Encontre uma que caiba no seu bolso e analise até que ponto, por exemplo, não vale a pena buscar um plano de saúde que trabalhe com reembolso, por exemplo, né? Então, às vezes, vale a pena você investir num plano de saúde um pouquinho melhor, que vai reembolsar ali 40%, 30% que seja da sua terapia, mas já que vai te ajudar já mesmo a reduzir ali os custos, digamos, com isso. Então, a gente tem muitos planos de saúde que a gente consegue um certo reembolso do valor do psiquiatra, do valor da terapia. Então, é algo que, se você tem uma doença crônica, é importante que você busque pesquisar, certo? Então, é aquela coisa de você buscar dentro da sua realidade o que você consegue fazer, focar no feito melhor que perfeito e realmente tomar cuidado para não ficar paralisado. Eu não posso pagar aquela psicóloga, mas talvez eu possa usar um desses recursos que eu sugeri aqui, né? Então, eu espero que esse vídeo te ajude, e se ele te ajudou, por favor, coloca aqui nos comentários algo que você não tinha parado para pensar e que agora você vai buscar fazer dentro das suas condições para conseguir aí prosseguir com mais sucesso no seu tratamento, certo? Um grande abraço para vocês.